Bom dia, irmãos. Hoje vamos dar sequência à escola dominical, estudando a lição de número 4, que vai falar justamente sobre essa questão. É uma pergunta que ele faz, né? É uma pergunta que ele sabe, é claro, a resposta. Afinal, temos livre arbítrio? Essa é a pergunta que tem sido um divisor de água no nosso modo de interpretar a palavra de Deus. Pode não parecer, mas há muito mais coisas envolvidas por trás dessa questão que parece ter uma resposta tão simples para alguns, né? É simplesmente dizer sim ou dizer não e sem sequer dar uma explicação, sem tratar das implicações. O autor então vai tratar deste assunto trilhando por um caminho ou por caminhos antes de responder. Então eu creio que isto é muito apropriado, se faz realmente necessário que nós venhamos a ponderar algumas coisas antes de dizer sim ou não sobre essa questão, se temos essa liberdade de escolha ou não. Bem, a primeira questão que ele aborda é a da liberdade racional. Todos nós fomos criados como seres racionais, capazes de tomar decisões e fazer escolhas guiados por nossa vontade própria. Isto é um ponto, esta é uma verdade. Esta é uma das características daquilo que chamamos ou podemos chamar de imagem e semelhança de Deus, através das quais fomos feitos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós não nos guiamos como os animais apenas por instintos. Podemos considerar alternativas, escolher a opção que mais nos agrade e deste modo seguir o caminho que escolhermos. Você vê um exemplo disso lá em Gênesis, quando Adão, o Senhor trouxe todos os animais e ele, com esta capacidade racional, esta liberdade racional que tinha, ele nomeou todos os animais. Contudo, apesar desta capacidade de escolher ser uma característica do ser humano, não significa que esse ser humano vai fazer sempre escolhas razoáveis, escolhas que sejam as melhores escolhas para si mesmo e para aqueles que o cercam. Porque nós bem sabemos, toda a escolha individual traz consigo uma consequência, uma reação coletiva. Vivemos dessa maneira, somos seres que, apesar de termos esta liberdade racional de escolher, devemos estar nos preocupando com aquilo que vamos escolher. E é justamente nesse segundo ponto que o autor vai falar sobre liberdade responsável. Aqui eu poderia dizer que, além de sermos seres racionais, somos também e fomos feitos a seres morais. Embora o mundo queira apresentar hoje justificativas para suas escolhas erradas, tais como foi a criação, as dificuldades que ele enfrentou durante toda a sua vida, as circunstâncias que o cercaram, o contexto, influências de terceiros, talvez isso sejam apenas explicações, mas nunca serão justificativas, porque cada um continua sendo responsável por sua própria escolha. Essa é a questão da moralidade, de sermos seres morais, com essa liberdade responsável. Esta é a regra do jogo que Deus estabeleceu e ninguém pode mudar. O que plantarmos, certamente colheremos. Isso foi instituído pelo próprio Deus. Ninguém jamais conseguirá mudar este fato. Apesar de fatores externos trazer muita influência sobre nossas escolhas, o meio em que vivemos, por exemplo, nós sempre seremos responsabilizados como seres individuais ou até como sociedade humana. Então o Senhor há de cobrar de nós. Ele tem feito isto e vai continuar fazendo até o final. É a decisão soberana do nosso Deus. Jeremias capítulo 17 vai falar justamente sobre essa questão no versículo de número 10. Se nós observarmos lá, 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui está bem esclarecido e implícito que o Senhor vai dar individualmente a cada um o seu pagamento, a responsabilidade pelo seu proceder e também o fruto das suas ações, as consequências dessas ações que poderão trazer prejuízos
ou benefícios, e o Senhor vai nos retribuir segundo isto. Desde o primeiro pecado, Adão tem procurado fazer, o homem, aliás, desde o primeiro pecado de Adão, o homem tem procurado fazer e tenta fazer o papel de vítima, tenta jogar a culpa de suas escolhas erradas aos outros, mas o Senhor Deus, desde aquele primeiro momento, trouxe sempre consequências atreladas à grande responsabilidade que tinha cada um. Veja, Adão recebeu a sua responsabilidade e o seu pagamento, que foi uma disciplina. A Eva também, a serpente também, todos eles responsabilizados. Então veja, Deus nos faz desta maneira, seres racionais, seres responsáveis, mas há um ponto que o autor também não poderia deixar de trazer, que é aquilo que vai caminhando já para a nossa resposta. Nesse ponto a gente não pode, chama-se liberdade condicionada. E nesse ponto a gente não pode tratar de nossa liberdade como alguma coisa independente de nós mesmos, algo que fosse independente de nossa própria personalidade. Isto é, há alguma coisa que nós, por exemplo, poderíamos escolher de maneira sempre diferenciada em ocasiões diferentes. O que o autor está querendo dizer é que todas as nossas escolhas, ela vai ser condicionada como resultado de nossa história pessoal, das influências diversas, das preferências afetivas que temos, das avaliações racionais que fazemos. É tudo o fruto, o produto, o resultado do que somos. Esta que é a grande verdade. Então, nossa liberdade racional, nossa liberdade moral, também ela é uma liberdade condicionada ao nosso próprio coração. Na teologia bíblica, a sede de todas as nossas vontades é o nosso coração. Então, apesar de recebermos influências externas, de sermos criados e o contexto, o meio ambiente trazer muita influência, o nosso coração acaba sendo ainda o centro de nossa própria vontade. É de lá que procedem todas as nossas convicções, todos os nossos desejos, todos os nossos planos, valores, sentimentos esses que antecedem até os pensamentos. O Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Significa que nós poderemos dizer, num quadro assim bem simplório, que primeiro sentimos, depois pensamos, aí então falamos, escolhemos, agimos. É o coração que antecede. Desse modo, todas as nossas escolhas vão obedecer à inclinação de nossos corações. Como é o coração do ser humano, vai então definir como ele vai fazer suas escolhas com toda a liberdade que ele tem de racional e toda a sua responsabilidade moral para com estas escolhas. Aí então o autor vai falar de um assunto que é, na teologia reformada, chamada de depravação total. Partindo desses pontos que nós fomos feitos com capacidade racional, que como seres morais seremos responsabilizados por cada uma de nossas escolhas, e essas escolhas são o resultado das inclinações do nosso coração, aí então não podemos deixar de considerar seriamente a queda em pecado de nossos primeiros pais, de nosso primeiro representante federal e todas as suas consequências. Às vezes queremos interpretar a Bíblia rasgando, tirando o capítulo de número 3 do livro de Gênesis. E aí partimos como hoje, por exemplo, temos esta maneira de ser anunciado o Evangelho, divorciado, desassociado daquilo que aconteceu lá, nos primeiros dias da criação. Aliás, nos primeiros tempos da criação, né? Foi criado no sexto dia o homem. Então, nos esquecemos que depois do pecado de Adão, toda a raça humana entrou num estado de morte, num estado de escravidão, num estado de cegueira. Então, é impossível falarmos de liberdade de escolha sem lembrarmos da herança que Adão nos deixou. Estamos mortos espiritualmente, escravizados pelo poder opressor do pecado e cegos para toda a realidade espiritual. Temos liberdade para escolher? Sim.
Somos moralmente responsáveis por essa escolha? Sim. E como escolheremos? Aí que vem então a resposta. Efésios capítulo de número 5 está claro no Novo Testamento, vai deixar claro exatamente este ponto. No capítulo de número 5, os versículos de 1 a 5, no capítulo 2 de Efésios, capítulo 1 até o 5, Efésios 2, do pecado para a salvação pela graça. Veja o que Paulo vai falar. Este é o resumo que pega desde depois do pecado até os dias de hoje. Então, Paulo não se esquece desta realidade. Ele diz: o Senhor, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais seres humanos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que não pode ser esquecido, negligenciado, considerado, é que nós mortos não poderíamos reviver por nossa própria conta. Escravos não poderíamos promover a nossa própria liberdade. Cegos não poderíamos escolher enxergar por nós mesmos. Então, continuamos com a nossa capacidade de escolher, haveremos de ser responsabilidades por cada uma dessas escolhas, mas seguiremos o nosso coração, que é desesperadamente corrupto. É por isso que quando Adão pecou, esta herança passou a ser de todos os seus descendentes. Percebe que a escolha, aliás, a resposta àquela primeira pergunta, temos ou não livre-arbítrio, não é uma resposta simples de ser dita. Ninguém depois de Adão vai escolher por si só, pela sua própria força, voltar-se para Deus. Por quê? Apesar de ter liberdade racional, apesar de ter responsabilidade moral, ele ainda está sob a condição de estar condicionado ao estado de pecado. A natureza decaída vai optar por afastar-se do Senhor. O pecado corrompeu o coração humano e com isso todos os nossos julgamentos, decisões e escolhas foram afetadas e corrompidas pelo pecado. Todas as áreas da composição humana ficaram manchadas e corrompidas pelo pecado. Por isso foi que Jesus Cristo disse em João capítulo de número 3, quando Jesus foi procurado por Nicodemos, ele disse: se não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Se você não nascer do alto, você não poderá permanecer no reino dos céus. Naturalmente, meus irmãos, sem a graça atuando anteriormente em nós só escolheríamos fazer o mal. Faríamos apenas a vontade da carne. Inclinaríamos apenas para satisfazer os desejos de todo o nosso coração, que era um coração decaído, desesperadamente corrupto. Se não nascêssemos de novo, jamais escolheríamos ao Senhor. Agora você pode responder por si mesmo. O homem tem esta liberdade de escolha espiritual, de voltar-se para o Senhor, de dar um passo para Jesus, de aceitá-lo sozinho, por si mesmo? Jamais isto aconteceria se a graça salvadora não o regenerasse, não o fizesse nascer de novo. Louvado seja Deus, porque fomos ressuscitados. Mas Paulo continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos, porque depois da queda de Adão, certamente estaríamos envolvidos, imersos em pecados, e continuaríamos a obedecer às inclinações de nossa carne, de nosso coração, e nos afastar cada vez mais de Ti. Se não fosse a Tua graça a nos renovar, a nos regenerar, a nos fazer nascer de novo, jamais olharíamos para a cruz e veríamos o grande sacrifício, o amor, a justiça exemplificado na pessoa de Cristo naquela cruz. Então te louvamos e te agradecemos, porque agora somos capazes de escolher pela Tua graça a Tua vontade, seguir os Teus caminhos. Muito embora a carne ainda prevaleça, porque estamos em luta e pecamos e decaímos. Perdoa as nossas iniquidades, mas com certeza te louvamos porque seremos guardados até o final e com Cristo viveremos eternamente. Te louvamos por tudo isto, em nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém.